E aí, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pereira, seja muito bem-vindo a esse canal. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, eu queria te convidar a já se inscrever aqui e deixar o seu like se você curtir esse vídeo. Eu queria contar uma história hoje pra você. Esses dias atrás eu estava no dentista e ouvi a história de uma pessoa que ela estava devendo e ela estava fugindo de outra pessoa. Eu não queria ouvir aquela conversa, mas sabe aquele momento que você escuta uma conversa mesmo sem querer? Então, eu acabei ouvindo essa conversa. E o que acontece? Aquela pessoa estava fugindo porque ela estava devendo. E eu fui atendido ali e tal, e a pessoa começou a fazer o trabalho dela aí no meu dente, né, e tal. E eu comecei a meditar em como que o perdão de Deus ele se assemelha muito a uma dívida. Por exemplo, Jesus, quando ele estava falando algumas parábolas, ele compara o perdão como se fosse a quitação de uma dívida. Ou seja, quando nós pecamos, é como se a gente estivesse devendo para Deus. E também é muito interessante porque se uma pessoa está devendo R$50 e outra pessoa está devendo R$1.000 e a dívida ser perdoada de ambas, as duas vão ser perdoadas igualmente se as duas não têm como pagar. E da mesma forma, Jesus, quando ele se entregou na cruz, ele morreu tanto para aquelas pessoas que pecaram bastante, como também para aquelas que talvez não pecaram tanto assim. Todos pecaram, todos nós pecamos, isso é inegável. Mas eu queria falar para você hoje que Jesus ele veio e ele pagou toda a dívida. E lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, ele vai lá e ele foge de Deus, ele foge da presença de Deus. E talvez quando a gente peca, a gente tem meio que a mesma coisa. É como se a gente estivesse devendo para alguém e a única coisa que a gente quer é evitar a presença dessa pessoa. E agora que a gente sabe que a dívida já foi paga, que Jesus ele veio aqui e ele já morreu pelos nossos pecados, já não tem por que a gente fugir, porque tudo aquilo que a gente tinha feito, tudo aquilo que a gente devia, Jesus ele foi lá e ele pagou o preço. Ou seja, hoje já não tem mais o que a gente dever, já não tem mais o que a gente temer. A gente pode se achegar a Deus, a gente pode se aproximar da presença de Deus, mesmo com as nossas falhas, mesmo realmente pecando, mesmo com os nossos pecados. A gente pode se achegar, ele fala assim, vem como estás, mas ele não quer que a gente fique da mesma forma. Ele ama tanto a gente que não quer que a gente fique igual. E eu queria falar para você hoje também que você já foi perdoado, que Jesus ele já morreu pelos seus pecados, por aquilo que você fez, por aquilo que você ainda vai fazer. E isso não é uma desculpa pra gente viver fazendo a nossa vontade, viver pecando, mas muito pelo contrário, é a graça de Deus, é a gente entender o perdão de Deus. A Bíblia fala lá em 1 João 2 que graças ao nome de Jesus nós somos perdoados. Ou seja, nós temos o perdão dos nossos pecados. Hoje já não tem mais nenhuma dívida, nós somos totalmente perdoados graças ao nome de Jesus. E o que isso nos possibilita se chegar à presença de Deus. Se aquele homem, aquela pessoa que devia, que eu nem sei quem que ela fugia da presença do devedor dela. A gente, quando a gente peca, se a gente está realmente, a gente sabe que a dívida já foi paga, a gente sabe que a gente não tem mais por que temer, a gente não tem mais por que a gente ter medo de Deus, porque Ele já foi lá e já pagou toda a dívida, Ele foi lá e já pagou todo o preço. E que você possa saber que não tem por que você ter medo de se chegar a Deus, que você possa chegar a Ele sabendo que toda a dívida foi paga, que todo o preço já foi pago, que você é perdoado, que você pode se chegar a Ele sim, sem medo, sem receio e sem temor. Beleza? Se gostou desse vídeo, inscreve no canal, compartilha, eu vou deixar outras sugestões de vídeos aqui, beleza? Deus abençoe, é nóis!